Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E para você que nos acompanha, não esquece, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e lá no Instagram e começar a seguir a gente que tem conteúdo toda semana. Isso aí, sempre acompanhado do nosso café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra especial para extrair os melhores aromas e sabores para você que aprecia um bom café. Gosta de um café? Não gosta? Tá tomando carvão pela rua? Vem aqui conhecer o café Govone com a gente. É isso aí. Se você está precisando de móveis aí para o ambiente, chama a VF Móveis Corporativos. A VF é especialista em elaborar o teu ambiente de negócio com a melhor qualidade, atendendo todas as normas regulatórias, essa coisa de ergonomia, que dá um trabalhinho ali, é bem chatinho, e eles dominam tudo isso. Faz um brand com vocês e monta específico pro teu negócio. Essas cadeiras aqui, ó, tem me aguentado já tem quase um ano já. Tem me aguentado, é bom. Isso é bom, então é forte, hein? Essa é forte. Se você precisa contar a sua história, engajar melhor com seus clientes, seus parceiros, sua audiência, chama a Sabrina Scarpari. Ela é especialista em storytelling e vai com certeza te ajudar a extrair melhor essa comunicação com o seu público. E hoje estamos com Heber Pinho, da ClickShop, seu escritório na China. Heber, obrigado aí por disponibilizar seu tempo, acordou cedo, veio da China para conversar com a gente. No sábado, eu gostei que esse podcast, não tem aquele o negócio do Galvão do teto, já não incomoda. O Felipe tem a versão um pouquinho avantajada, dá uma incomodada. Legal, gostei, rapaziada. E ó, para quem tem vindo, sabe que a gente tem ganho presente. O Heber mandou trazer umas pizzas aqui, ó. Deu um jabá pro Maurício, aí, Maurício, pra ver se eu convenço ele. Você vai ser o próximo aqui. Vou passar pra ele. Já vou marcar com o Maurício. É um cara sensacional. Legal. São Pedro, inteligentíssimo. São Pedro? É, eu sou de mora lá. aqui. Ele tá nascido lá. A Bonamassa é São Pedrense. Você não São Pedreiro? Eu nasci São Pedrense. Eu não sei. Eu nasci em Campinas e vim com... São Pedrense ou São Pedrense? São Pedrense. Vim com 6 meses para São Pedro. Tenho 18 anos lá. Piracicabana, o Campineiro. Você também tá meio navegando. Eu sou igual brasileiro, não sei muito bem para onde eu quero ir. Vamos começar falando de Brasil. Sacanagem. Cara, pra onde a gente começa, Felipão? O papo tava bom aqui. Cara, já tava conversando, mas... Pô, primeiro apresentando aí. Conta pra gente um pouco do seu começo. O que é a ClickShop? Cara, a ClickShop como surgiu essa ideia? A ClickShop, de novo, obrigado, aqueles clichêzinhos, né? Obrigado pela oportunidade de é um presente de Deus estar aqui. Não, e é mesmo. Presente de Deus a gente está na existência, né? Já começa por aí, na minha opinião. Bom, a ClickShop vem de uma ideia em 2011 para 12, devido a ter vindo da escola do desembaraço aduaneiro e transporte internacional que eu iniciei lá em Guarulhos, cidade que eu cresci, sou muito grato. Em 97, em 2011 eu percebi que os clientes no mercado que eu atendia, eu fazia muito tráfego Ásia-Brasil, já ia para a China em conferência dos meus agentes carga. Eu vou para a China desde os meus 24 anos de idade, desde 2001. Quanto tempo já? São 24 anos. 24 anos na China. Caraca. Eu tinha um chinesinho, falei, vamos abrir um escritório na China, porque não para comprar e vender, para ser o escritório dos nossos clientes. A gente representá-los, homologar a fábrica, arrumar um jurídico e fazer com que tenha mais, e minimizar o risco. E minimizar o risco fazendo com que tenha mais segurança nessa ponte, lá do outro lado do planeta e aqui no Brasil. Pois bem, o Shen, que é meu sócio, estava junto com ele até sábado, falou, tá bom, o que nós vamos desenvolver de fornecedor para trás? Cara, meu pai, antigo, me obrigou a fazer Senai de 91 a 93, queria que eu fosse eletricista. Eu ia chorando todo dia, porque não tá, era uma goiabeira no Canadá, lá no goiabeira no frio. Não vai dar certo. Mas valeu, porque olha só, falei, pô, eu sei que é cabo, conector, paga de... Ficou aprendizado, certo? Sim. Porque na época eu sou da comunicação, eu queria ser repórter esportivo, por gostar muito do Osmar Santos, né? E gostar de futebol. Mas aí a minha vida me levou para o comércio exterior e, de certa forma, eu uso da comunicação e da conexão com pessoas. Com certeza. E aí a gente começou a ClickShop desenvolvendo componentes eletrônicos, partes elétricas, atraindo a indústria do som automotivo, a indústria da iluminação a LED, tem os componentes, e aí o negócio se expandiu, né? Hoje a gente tem, acabei de chegar da China, clientes desde a linha de aço, peças, produtos químicos, medicamento, produtos para laboratório, componentes eletrônicos, que a gente acaba sendo cliente, o escritório do nosso cliente na China. Eu não vou pegar esse copo, Cleiton, Felipe, que custa 10 e vou vender a 12. Não, se o fornecedor falar que é 10, vai ser 10. O meu ganho já está em contrato combinado, porcentagem, frete, tudo. Para otimizar e ter a recorrência. Vocês são não é só uma ponte do cliente. É o escritório dele. É o escritório dele. O cliente compra uma Você equipe para atuar em nome dele. Eu vou assinar contrato. Tudo bem que ele que vai importar. A gente se não tem o radar, a gente habilita o radar. Tudo. Só que a ClickShop
assina um contrato nos moldes chineses com o nosso jurídico, que inclusive é do BNI Shenzhen. Olha a força do BNI. Caraca, vai lá, com a doutora Jéssica Wu, de responsabilidade nas leis chinesas, se der algum problema, ressarcir, trocar e ver. Então, quer dizer, para minimizarmos o risco, né? Então, a gente atua exatamente. E aí, a ClickShop, que é agente de carga, nós somos o agente embarcador. Dentro do guarda-chuva tem a Supersonic Cargo e a ClickShop, que é registrada na Sunaman e na ANAC para fazer o transporte aéreo internacional e marítimo. E a parte do desembaraço aduaneiro, que a nossa operacional fica na Barra Funda, em frente do CT de 2 times pequenos da capital de São Paulo. 2 times pequenos. O Guarani da capital e o Malutron. Dizem que é Palmeiras e São Paulo. Quando eu para o Guarani da capital, aí ainda me zoou ainda. E o Malutron. Malutron. Esse eu não conheço. É um não ouvi falar desse time. Põe aí depois aí. Malutron. Eu já até imagino as vezes. Falando disso, fazendo um paralelo, já que vocês gostam de futebol, e o futebol chinês? Cara, o futebol chinês deu aquela ascensão, né? Com o Guangzhou Evergrande, com o Beijing Guan, Renato Augusto, que é. Eu tinha até a camisa verde, sendo corintiano, eu usei, ganhei lá na época. Mas devido aí acho que não sei pra quem acompanha a China, a quebrada, principalmente a falência da Evergrande, que é a empresa imobiliária, construtora, tudo que patrocinava, deu uma reduzida. E o foco da China o futebol, ok, eles gostam, mas o foco da China são outros esportes, né? Badminton, basquete, enfim, chinês no esporte é pau a pau na Olimpíada com os Estados Unidos. Eles são muito fortes eles desenvolveram a competição ampla, né? No Brasil, o esporte tá na pasta de lazer. Paixão. A China é educação. Já tá na base. Você tem que fazer um esporte para entrar na universidade. Nos Estados Unidos também. O Brasil é lazer. O esporte é considerado como um componente da educação do ser humano. Legal. Isso faz muita diferença. Muito. Então, o futebol chinês... Eles tentaram desenvolver e abandonar. Sim, teve bastante jogadores. O Filipão, né? O próprio Zico, um bom tempo. O Zico foi Japão, né? Japão. Foi Japão. O Oscar estava na China, né? O Oscar ficou quase 10 anos, se eu não me engano. É de americana, né? Voltou pro São Paulo, no Xangai, né? O Pato, enfim, teve bastante. Os caras se aventuraram bem lá. Chegou a assistir algum jogo lá? Não cheguei no campo, mas eu sou colecionador de camisas de time, né? Só em times assim do interior. Eu tenho camisa do Irão Barbarense, se quiser me dar de presente. Quando eu pego amizade com alguém, me manda o time. Tirando o Palmeiras do São Paulo e do Santos, o resto eu uso, tem problema. Inclusive, um amigo meu, não sei se está assistindo, vai assistir depois aqui de Pira, ele é de Ribeirão Preto, ele torce pro Botafogo, me deu a camisa do Botafogo. Eu vou na academia, e aí às vezes eu vou com as camisas do time pra treinar. E parece do São Paulo. Os caras, você virou São Paulino? Eu falei, olha direito, rapaz. Botafogo. Presta atenção. Tá. Vai arrumar essa briga, não. Cara, e qual foi a sua maior dificuldade nesse processo China-Brasil? Eu tive, como a gente estava antes de iniciar conversando, eu tive a oportunidade de chegar na China eu pude acompanhar o desenvolvimento das grandes cidades, né? Com o antecessor do Xi Jinping, o presidente da China, que todo mundo vê aí, né? Você começou a ir pra lá em 97? 2001. Que era o Jintao Wanjiabao, presidente e primeiro-ministro, que focaram na infraestrutura das cidades chinesas. Hoje a China, por exemplo, é interligada pelo trem-bala do norte ao sul. É como se a gente tivesse de Manaus a Porto Alegre interligado pelo trem-bala, que a China também é um país, assim como o Brasil, continental, enorme. Então eu pude perceber crescimento e a dificuldade, não é uma dificuldade porque de certa forma, eu sempre tive facilidade na alimentação na época, né? Mas era um tempero, chegando lá, novo, e na época tava chegando, não tinha McDonald's que nem tem hoje, restaurantes ocidentais nas grandes cidades. Aí eu tive que me virar e aprendi. Hoje eu me viro. Como vou pra China, eu não vou nem em restaurante ocidental, né? Já acostumei. Bastante, gosto bastante. Então, lógico, e a cultura, né? Você ter, na época, e até hoje, quem vai a primeira vez tem um choque cultural. É outro mundo, outra coisa. Por mais que estão as grandes cidades super bem desenvolvidas, onde está o nosso escritório, que é Shenzhen, quem está assistindo já foi para lá, as motinhas elétricas vêm na calçada, todo mundo andando. Na zona. E assim fui. Mas eu acho uma parada que flui. Eles se entendem. E vai, cara. Então, mas eu acostumei. Mas quem, por exemplo, a gente que tem uma linearidade aqui de padrão de trânsito, se o cara perdeu a entrada à direita aqui, ele sobe na calçada, faz e volta e tá tudo bem, e vamos aí. Caraca. Então, mas só que o Xi Jinping tá educando o povo, tá começando a criar algumas regras. Futuramente, talvez vai começar a ver o negócio mais rígido nesse aspecto. Mais controlado, assim, no comportamento, né? Até porque não dá pra você mudar tudo de uma vez só. E outra dificuldade na época, hoje menos, era a parte de se comunicar com o Ocidente. A internet
estava ainda começando, e a China controla, né? Lá na China não entra Facebook, tudo bem, a gente tem VPN e tal, mas Facebook, Instagram, YouTube na China, você entrou na China continental, não entra mais. Porém, se você coloca a sua internet, que nem habilita o roaming da sua internet, funciona. A internet nem tá. Hoje flexibilizou bastante já. Isso, mas na época isso era uma dificuldade. Você ligava, era bem caro, né? As ligações. Então, e na época eu ia, ficava. Hoje eu fico 15, 20 dias, ficava um mês. Mas são coisas que você vai aprendendo e isso depois vai ficando no automático, né? Que bom. E hoje uma empresa. Eu tô segurando aqui na empresa, porque depois a gente vai entrar no assunto aqui que a gente vai desandar. Aí vai perder o rumo. A gente vai ser cancelado. Hoje uma empresa que está começando, um comércio, e quer fazer esse processo com você, que você comentou que você não atende nem o Keno... Não. Eu não atendo pessoa física. A compra de AliExpress não é o nosso foco. Nosso foco é pessoa jurídica e não que a gente não vai atender, mas a maioria dos nossos clientes, 90% dos nossos clientes são indústrias de médio e pequeno porte e a gente dá suporte na matéria-prima, maquinário... Não é nem o comércio, é indústria mesmo. O seu foco é na indústria. Não, na indústria. Mas se tiver algum comércio, a gente faz um diagnóstico, que às vezes, e não para desmerecer, né? E não é questão de pequeno, porque às vezes, dependendo do seu regime tributário, você não vai se acreditar de impostos, você vai ficar com um custo de internação elevado que você pode comprar no mercado interno e fazer sua empresa crescer mais, para aí sim depois buscar a importação. E a gente é muito honesto nesse diagnóstico. Tem um diagnóstico então, quando vem, né? Justificar se então, é viável ou não. Importadores nos procura, a gente vai falar de frete só, para otimizar custos. Então tem vários cenários. Toda a referência, sendo empresa, a gente é boa. A gente vai filtrar e vai com todo cuidado explicar e orientar de uma forma ética e cuidadosa do cliente. Isso é importante. Legal, importante. E qual é o segmento hoje maior, assim, que você tem atuado nos seus clientes? Então, a minha escola é elétrica, eletrônica, então rastreador, no ramo de rastreador automotivo, medicamento, na parte de ferramentaria, maquinário de injeção plástica, extrusora, matéria-prima, segmento químico. Cara, hoje... de tudo, alimentício, hoje a China, trabalha também? Alimentício a gente está tendo agora, desde o ano passado, daqui para a China. A gente está em negociações de açúcar Você faz os dois trechos. Eu não fazia de lá para cá, eu faço para a Argentina, a parte logística. Eu tenho uma base forte com o pessoal da Argentina, que é outra coisa. A gente está falando de China, com a Europa, Estados Unidos, a gente tem lá logística, algumas coisas acontecendo. ClickShop também nisso, mas o nosso foco maior é esse. Mas desde o ano passado, de junho para cá, começou a vir demandas, e eu fui para a China em junho, eu peguei um avião e fui, ano passado fui 3 vezes, para entender, fui em feiras, sentei com clientes, compradores de açúcar, da parte alimentícia da China, e o negócio está tomando um corpo legal. Então nós estamos ainda na fase embrionária da coisa, mas vai para acontecer alguns contratos para fazer essa ponte, né? Eu deixo. E hoje, para você, assim, no mercado, imagina que você tem seus concorrentes. Para quem quiser trabalhar com você hoje, qual que é a tua vantagem de estar contratando a ClickShop? Cara, essa é uma ótima pergunta, né? O nosso mercado hoje, então, inclusive a gente está nessa semana da Intermodal, em São Paulo. É a feira do comércio exterior, dos agentes de cargas, tudo. Faz muitos anos que eu não vou, mas tem a galera lá, né? O Zé tá sabendo? Então. A Intermodal tá sendo essa semana, turma, né? A vantagem, cara, é aquilo que a gente tava falando nos bastidores aqui, né? É você comprar uma metodologia desses anos todos que eu, né, no caso, aprendo e com o mercado chinês, de ter um escritório seu na China. A gente se comporta como a equipe do cliente. Você não tem que ficar viajando para lá, você tem alguém lá. Se for viajar, a gente ajuda, mas se não precisa, vai estar lá, a gente vai validar, vai orientar com metodologia, mostruário, homologação, pela experiência que a gente tem aí junto à indústria, né? Pela base, como eu disse para vocês antes da gente começar efetivamente nos bastidores, por ter formação no Senai, isso na época antiga, com essa disciplina, e aprendendo com as indústrias que são nossos clientes, né? Levei já engenharia, donos de indústrias, e a gente acaba aprendendo a cada momento. Lógico que a gente não tem o gabarito quando eu chego nas empresas de um engenheiro, mas nós somos os olhos deles na China. A gente tem a expertise e o nosso sócio, que é o Shen, o nosso diretor da ClickShop China, é chinês. A China é chinês. A nossa equipe lá é local. Então isso ajuda bastante. Então, além de você, com essa experiência toda de estar com certa frequência aí na China durante esses anos todos, você tem uma equipe que é chinesa, que está dentro montada lá. A gente do mercado no início já de também, 2012, né? Então, só uma experiência. A ClickShop China e aqui no Brasil. Então, legal. Então, Shen... E como é negociar com o chinês? Cara, como qualquer negociação, é um desafio, né? Não só com o chinês, mas negociar com o chinês... Eles têm um jeitão particular, assim? Não. Como que eu posso colocar? De uma forma mais intelectual. Não precisa ser
intelectual, não. Não precisa. Negociar com o chinês, cara, é papo reto. Chinês é o seguinte, como eu tava falando pra vocês. Hoje a China tem coisa boa, coisa em qualidade. Bom, médio e... todas as escalas. E o ruim, né? E o chinês, pela história deles de 5 mil anos, eles vão vender, cara. E pra eles já tá no implícito, como eu te falei, Clay. Já tá no implícito. Culturalmente ele já não tem o precisamos verbalizar. Então já tá no implícito. Parto do pressuposto que quando você aperta muito pra negociação, não significa que tem que comprar mal. Ele vai tirar qualidade e se chegar ruim, fala, já tá no implícito, você quis mais barato, você quis logo com menos qualidade. Então, a negociação com os chineses, a gente tem que ter uma metodologia, porque o pensamento oriental, óbvio, é diferente do nosso ocidental, a gente precisa ser muito específico, tem que ser claro, específico, por isso tem que basear em contratos, de repente até visitar, para fazer homologação de fábrica, especificação técnica, data sheet, características. Então, controlar um negócio que a gente tem, chama, todos nós temos, ansiedade. Então, se a gente seguir um protocolo e seguir, eu acredito que a gente tem acesso, para minimizarmos o risco. É aí que entra o nosso trabalho, que é fazer essa ponte para minimizar o aí, risco. com certeza, ter esse parceiro lá é muito mais tranquilo, né? O nosso slogan fala, seu escritório na China. Porque o teu pessoal que tá na China, que é uma equipe chinesa, ele também já pegou o nosso jeitão. Sim, o Shen veio pra cá, teve roda de samba, feijoada, ele sabe, ele conhece, vivenciar ele Brasil. atua há 12, 13 anos. Já tomou muita caipirinha? Tomou ano passado e tomou bem. E assim, cara, e agregar valor, né? A gente agregar valor com os fornecedores, e como eu falei, a ClickShop, na ponta, sendo escritório na ponta da China, nós não vamos pegar esse copo que custa 10 e vender a 12. Nós vamos intermediar, vai ser 10, é 10. Que a gente ganha já está em contrato assinado com o nosso cliente. A gente quer que tenha recorrência. E quando uma empresa chinesa observa que tem uma empresa brasileira que tem um suporte, aí eu tenho que vender o meu jabá. Um escritório na China próprio, consolidado, a dinâmica já é outra. Falou, o cara tem gente aqui, não está do outro lado do planeta. Então a gente já tem uma segurança também. Uma confiança, uma segurança mais consolidada, né? Então, no fim, você é remunerado por um custo que a pessoa aqui não vai ter de ter que ficar fazendo essa ponte. Gente lá, com viagem lá. E a margem de erro, né? E toda a assessoria, né? Do transporte internacional, porque às vezes você tem só a ponta de lá, mas a gente carga. O cara que só olha custo, né? Que é exatamente o exemplo que você deu aqui. O cara quer comprar o copo, mas quer pagar. O copo vai custar 10, mas quer pagar 5, vai cair a qualidade? O atendimento é a mesma coisa. Hoje nós estávamos num cliente, hoje à tarde, que o debate é do container, não é. Lógico que é relevante, vai estar na planilha, no estudo com o nosso pessoal de experimentos da Click, mas ele falou, eu preciso desse éter aqui, que é produto químico, a tanto aqui, para fazer sentido eu não comprar mais no mercado interno. Cara, aí a gente vai fazer conta para preço unitário. A gente vai trabalhar para viabilizar para ele. Mantendo a qualidade. É esse suporte, como se fosse uma equipe. Sim. Não, ele já foi para a China, gente. Ele foi para... É um case já. Ele foi para a China, ele foi, como o engenheiro dele fala em inglês, o Shen, meu sócio, ficou 12 dias com ele nas fábricas em maio do ano passado, já está homologado, mostrou que já está na fase do pedido. Bem então, avançado já, legal. Já está bem avançado. Então, você vê, tem todo um protocolo para o negócio estar bem seguro. Então, aí a gente trabalha no custo de internação. Então, vai ter toda essa qual que é o seu regime tributário? Você está no simples, no presumido, lucro real, isso impacta, vai se creditar de imposto. Sei que é contador, você sabe bem do que eu estou falando. E isso para importação conta muito. Sim. E às vezes, né, o importador, é até legal nessa viagem agora, falando sobre negociação com os chineses, que assim, muitos chineses vêm para feiras, que a gente vai estar na AgriShow terça, certo? Que eu vou visitar algumas fábricas chinesas. Os chineses vêm para feiras aqui, muitos vêm a primeira vez, e por que eu vou para a China? Para visitar a fábrica? Porque eles precisam de suporte também. Os clientes brasileiros chegam, porque os chineses às vezes não entendem a nossa carga tributária. Nem a gente entende. Mas você imagina para um chinês. Nossa, e aí, cara, às vezes o cliente chega lá, eles passam o preço FOB ou Ex-Works, o preço China, e às vezes o cara é um novo importador ou até importador. Então a gente entra nessa ponta para tentar viabilizar as duas pontas e, óbvio, para nós também fazendo uma roda de prosperidade. Por isso que eu visito muito, eu vou em feira, visito muito chineses, que aí eles são às vezes de suporte, eu vou para a China visitar fábricas, porque às vezes eles vêm para o Brasil, fazem feira, pegam uma lista de clientes, mas ele passa o preço. Às vezes o preço deles está até bom, mas devido ao regime tributário, logística, acaba inviabilizando. E aí precisa dessa assessoria, de repente mudar o regime tributário, fazer um diagnóstico. Não é só a compra do produto, né? Tem muita coisa
envolvida, toda a coisa exatamente dentro dessa complexo. negociação. Tudo que envolve tributo. Não, assim, pelo que você está me dizendo, então, eu tinha essa pergunta no meu radar, mas nem vou fazer. É isso, não vai ter pergunta que eu quero fazer. Não, zoando. Acabou o programa, obrigado. Acabou o programa. Eu ia perguntar a complexidade tributária chinesa. Pelo jeito, perto do Brasil... O governo incentiva. O governo é meio que sócio das empresas chinesas. Muitas ele é proprietário. Tem participação. Então, quer dizer, hoje a China é como tudo. Né? Mas existe tributo da China. Sim. Inclusive, eu tô... o nosso representante de Santa Catarina, Barack Obama, Márcio Freitas, parece o Barack Obama. É o representante da Click Shop lá em Itajaí. Adoro, parceirão. Ele me mandou ontem, quer ver? Eu vou falar até na íntegra, que eu tô ficando já idoso e eu não tenho obesidade mental, cara. Só agora que me importa. Não. Descobri que obesidade mental é pior que obesidade. Ó, tem um cliente dele que quer mandar instrumento cirúrgico medical veterinários que tem demanda lá. Olha que interessante. E aí passou todo o HS Code, que seria o NCM, pra gente ver, o Shen vai me responder as alíquotas. Tem alíquotas. Pra importação, claro que tem a taxa. Só que não é essa, assim, essa guerra fiscal. Maluquice, manicômio. Assim, o IVA tanto, aí a gente passa. E a IVA lá também? É IVA lá também? Eles consideram como se fosse o IVA. É o nome chinês, mas como se fosse o IVA. Então, e muda de região para região lá? Não, cada província segue o governo Pequim, mas cada província tem seus benefícios também para puxar as indústrias. Mas aí é interno, né? Para puxar. Que nem a BYD, cara, hoje é uma cidade. Lá perto de Shenzhen, a fábrica da BYD. Até assim. Desde 2013 eu vejo carro elétrico lá, anda os táxis. Legal. Nessa parte de indústria, assim, a China, como a gente falou, é um país continental, né? A indústria, ela tá concentrada numa região ou tá espalhada? Não, tem os polos. Boa pergunta, ele tem os polos. A província de Guangdong, por que a gente pôs o escritório em Shenzhen? Primeiro que eu adoro Shenzhen. Fica onde? Na sul, fica ali na fronteira com Hong Kong. Pra gente ter uma noção de comparativo, você... Guangdong, em São mandarim, Paulo, que é Cantão. Canton Fair, a maior feira do mundo. Sim. Capital é Guangzhou. Então a província de Guangdong, ela comercializa muito com o mundo, mas especificamente eu vou falar Brasil, com o Brasil. Então ali tá polo cerâmico em Foshan, a parte eletrônica tá tudo ali em Shenzhen, Guangzhou, Dongguan, são as cidades. Aí você vai subindo, a parte de ferramenta, dividido vai por vindo mais pra setores de indústria também. Então, aí pro norte, que é Hebei ali, produtos químicos, parte de aço tá ali em Tianjin, que é mais, sai do porto de como se fosse Pequim, capital santo, 100 km. Então tem que meio que os polos, né? Tá. Você vai entendendo. Quando vai segmentando. Só que nós estamos, parece que eu tô falando que é muito simples, mas nós estamos falando num continente. Tipo aqui. Então, pra gente ter um efeito de comparativo, São Paulo, Minas, dependendo do roteiro. Não, se Shenzhen pra Pequim são 3 horas de voo. Caraca. É sul pra norte. Sul pra norte. Se for pra Dalian, ainda você põe mais 1 hora, que tá já quase na fronteira com a Coreia do Norte, beirando com a Mongólia ali. Eu já fui pra Dalian, é linda, né? Uma conferência lá. E assim, não sei se acredito que tem essa necessidade também de transporte de cargas dentro da China. Como que é feito tem lá? agentes de carga que só trabalham. Tem trem, tem avião, tem cabotagem. Rodoviário pra caramba. Claro. As rodovias chinesas são fantásticas. Tem vários rodoanéis. Fantástico. Tem agentes de cargas que só trabalham com o mercado interno chinês. Então, nós estamos falando de um país com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Só ali no mercado interno eles já se viram. Já gira pra caramba. E você que acompanhou essa transição, né? 24 anos lá frequentando, eu acho que você consegue fazer esse comparativo que eu queria te perguntar. Você olha pra China e Brasil. O Brasil só patina, né? Não conseguiu desenvolver nada a indústria nacional e ainda atrapalha a importação. Você consegue entender? É só governo? Tem mais fatores assim? Não, cara, eu tenho um hábito de não falar que é só governo, né, cara? Porque como a gente tava falando antes de começar, eu tenho orgulho de falar que eu sou brasileiro quando eu chego na China. Eu tenho orgulho. E eles gostam de brasileiro? Gosta. O povo chinês na Ásia é muito receptivo. Eles dão aula de receber, dão aula de receber, ser anfitrião, buscar você e preocupar no atendimento. Eles dão aula. São um show de bola. Gostam. E assim, quanto mais você vai entrando pro interior da China, pro norte, pras fábricas, a gente ocidental que tem barba, eles pedem pra tirar foto. Eu brinco assim, você tá com problema de autoestima? Vamos comigo pra China. Você vai se sentir um ator, porque eles querem tirar foto. Eles naturalmente não têm barba? Não é que não tem barba, eles não têm acesso aos ocidentais. Porque lembra que ainda tem na informação muito controle. É porque eles fazem a barba. Não, eles não têm pelo. Eles não tem pelo no rosto. Não só pela barba, mas olho claro. Sim. O ocidental eles veem muito na TV, outdoor. Eu tô falando no interior, não em Shenzhen, ali, Guangzhou, Xangai, que já tem metrópolis, né?
aí eu falo, ou eles estão tirando foto porque eles estão achando o abominável Homem das Neves, ou porque é legal, mas fala, pelo menos tá de algum jeito eu sou exótico. Isso, tá com problema de autoestima, tá meio triste, vamos fazer uma viagem pra China, lá pro interiorzão, lá no meio da muralha ali, você vai ver, pessoal, principalmente mais jovem, quer tirar fotos, mais antigo, tem bala, você vai pegar a estação, aí eles postam no WeChat, que é o app deles, né, que é nosso, né, o que eu uso mais que o WhatsApp, que é o Weixin, paga-se pelo jet, faz tudo, né. Hoje na China você não precisa eles nem manuseiam mais notas, o povo dizer, tudo o Weixin Pay, né, o Alipay, que é o do AliExpress. Alibaba. Então, quer dizer, é um povo, cara, é um povo que como eu disse, respondendo a sua pergunta, tenho orgulho de falar que sou brasileiro. O Brasil, na minha opinião, podia estar próximo à China em infraestrutura nesses anos todos que eu vou. Lamentavelmente, a nossa burocracia e a nossa falta de uma economia, de conexão entre nós, eu não vou falar do governo, muito simples ficar metendo a boca só no governo, de uma coisa mais colaborativa, de conectarmos um com o outro na potência de cada um, pra gente rodar o que você faz bem, o que você faz bem, o que você faz... Somar força. A gente patina socialmente, que isso acontece na China. Você chega lá na Polo do Aço, tem um monte de empresas. Às vezes essa aqui tá tendo muito concorrentes, pedido. Inclusive. Concorrente. Essa aqui tá com muito pedido do mundo. Ela vai pegar o pedido seu e vai falar pra essa aqui do lado fazer. Não vai perder. Não vai conectar no corpo. Eles entendem a concorrência. Está fomentando o país, a região. Né? Eles entendem, eles têm um senso de comunidade, eles entendem a concorrência entre eles, mas é melhor eu ter um chinês vendendo do que eu perder esse contrato com outro país. Não perde o negócio. O chinês é 5 mil, milenário o negócio. Então você pega uma China hoje, bem tecnológica, que a gente vê aí, acompanhando, mas ainda com valores ainda de Confúcio, taoísmo, que é família, você vê isso? Você vê ainda, por exemplo, o Shen tem 2 filhos, o meu sócio, ele tem sua idade, é 87, ele, isso aqui é. 18 ou 9. Ele é sua geração. 87. Ele tem o Big Head, filho dele, cabeção que nem eu, chama Big Head China, de 9. O brasileiro leva o bullying, tem jeito. E tem a menininha de 2 anos e meio, a Dudu. Ele já pegou a fase que pode ter 2 filhos, então. Já veio. Não, mas também, esse controle de natalidade tinha, mas o Shen é o mais velho de 5 filhos. No interior, o pessoal meio que... como é que você controla, né? Controla mais ou menos. Tinha um oficial, mas... Então, cara, então a dinâmica, cara, então, o Shen, com 2 filhos, cara, mora em Yantian. Aí o pessoal fala, porra, às vezes pensa que a China é Coreia do Norte, né? Yantian é uma zona portuária, deixa eu contextualizar, que eu tô falando nomes aqui, parece que é simples. Eu ia te pedir. Yantian é o porto de Shenzhen. Eu tô aqui tentando então, o Shen é onde eu gosto de ficar, né? Principalmente nos finais de semana. Então, de Yantian, que é a zona portuária, Shenzhen, pro nosso escritório é 20 minutos. O Shen mora ali. Certo. Então, o pessoal pensa que o cara tem uma qualidade de vida, cara. Do apartamento dele, ele vê o mar, do outro lado do Hong Kong. Né? E outra coisa importantíssima, segurança, cara. Puta, cara, ninguém vai mexer com você. A China é super segura. E aí que eu ia falar o valor família, né? Shen tem 2 filhos. A esposa dele é enfermeira, obstetra, né? Enfermeira obstetrícia. Quem que cuida dos filhos é a mãe e o pai dele, nem da casa dele. Valor família. Os avós que cuidam dos filhos os filhos trabalharem. Isso é cultural. Falou, Shen, se você fosse pro Brasil, você tava ferrado, velho. Porque o teu pai ia estar no lugar. Todo mundo tem que trabalhar. Aqui é outra coisa. Na China, não. Então, os pais ajudam os filhos a criar os netos, aquela coisa da família. Você vai nos parques, você vê os avós porque herança trabalhar. Mesmo, né? Herança cultural. Então, tem essa coisa... Claro que tem os sintomas. Eu tô falando que, nossa, que lindo. Imagina você tá com a tua sogra 24 horas por dia dentro toda da sua casa. Brincadeira. Porque a minha sogra já foi morar com Deus. Quando ela tava viva, eu falava, senhora, dona Neuza, a senhora caiu do céu. Ironicamente... que a vassoura quebrou, né? A bruxa. Ironicamente, eu moro com a minha sogra de 18 anos. Não, então, ela caiu do céu pra aguentar você. Não, eu tô brincando, mas tem as suas patologias psíquicas, eu como amante da cannabis também, mas enfim. Nada tem só lados positivos. Eu tô contando como é o valor família, que de uma certa forma é até admirável, mas... Tem seus... A China é uma sociedade ainda muito conservadora, né? Imagina, eu tava até falando com um colega esses tempos atrás, lá de Guarulhos, que a China, eu comparo o Brasil dos anos 80. Fumava muito em qualquer lugar, agora que tá restringindo. Até ano passado, nas fábricas chinesas, ficava em hotel chinês, o cara estava no elevador fumando. Eles fumam muito lá, né? Nem no elevador, nem não sei o quê. Agora não, já tá tendo regra no smoke. Então você vê a evolução, porque o Xi Jinping tá batendo forte na educação do povo. O que isso vai acontecer? Você que gosta de geopolítica, fala de comunismo, a gente tava falando
falando antes, também gosto, com o povo se educando, vai acontecer que a mão de obra qualifica. Onde que os chineses agora estão administrando fábrica? Camboja, Vietnã, na África Índia. ali eles também estão entrando bastante, Isso. Então, cara... Eu vi uma matéria que fala que a China já está, entre aspas, produzindo mais engenheiros do que os Estados Unidos. Não tenho dúvida. Já não sei passou. números, mas eu não tenho dúvida disso. Eu vi esses dias também. E isso é surreal, porque a reflexão dessa matéria que eu li era: um país é construído por engenheiros. E o chinês, ele até nisso, ele tá se antecipando e muita pensando. disciplina, povo muito disciplinado. E respeito o Laoban. Laoban, eu tava te falando que é chefe em mandarim. Você entra em fábricas e indústrias, o pessoal da linha de produção é ali focado. Não olha pro lado que eu tô passando na linha de produção, não vai olhar pra mim, fica assim, ó. Tô fazendo o meu. Porque o chefe tá passando. Tô fazendo o meu. Essa coisa da hierarquia lá é bem disciplinada. Eu vi uma matéria do Kaito Maia da Chili Beans, ele falando que uma época, quando ele começou a engrenar a Chili Beans, ele queria ele queria construir a fábrica no Brasil e estava sendo inviável essa produção. Ele conta, e também não sei se é verdade, né? Ele vendeu peixe lá, eu tô repassando, que ele recebeu uma ligação de uma fábrica chinesa, um representante da fábrica, dizendo: olha, você não quer vir aqui conhecer as fábricas para você importar da gente, começar a sua produção aqui? E ele ficou assustado com isso, mas foi, e realmente o cara rodou com ele assim 10 fábricas, cada fábrica que ele entrava ele já queria fechar, ele falou: não, vamos na próxima, vou te mostrar tudo, calma, depois você vai e analisa a qualidade de tudo. Isso acontece de fato? Isso acontece ainda? Já aconteceu? De chinês convidar para visitar? Buscando aqui, O que tá mais acontecendo agora é isso. É isso. Na minha vida. Por quê? Não sei se já tá na hora de falar isso, que eu sei que você tá curioso, coçando. Sim. Eu tô lendo sua mente. Esse episódio caiu num momento muito propício, eu tô lendo digamos. sua mente. Os Estados Unidos fez o quê com a China? Recentemente, agora não sei. Taxa lá na Casa do Chapéu. Tem fábrica chinesa querendo montar galpão aqui. Tá vindo já agora, pedindo nossa ajuda. Por isso que eu fui pra lá. De fita adesiva, sabe? De fechar caixa, as bobinas de adesiva, de molde e por aí vai, cara. Brasil, África, agora virou a bola Foco da vez. da China. Então os chineses, pra entrar no avião e vir, Rapidinho. ou pra falar pra você ir, pra conhecer, rapidinho. Eles não tem medo de negociar. Que aí entra, como que é negociar com o chinês? Vai desenrolando. Eu acho que a gente dá uma resposta pronta. Não existe. A gente vai construindo o pensamento, criando aqui esse pensamento. Então é isso. E aí entra aquela coisa da gente agregar valor. Se você entender e agregar valor, que aí a gente tem aquela fantasia, algumas pessoas que eu percebo, que eu quero importar copo e o chinês tem que me dar exclusividade. Cara, é fantasioso. A raça que vai e vende. Depende cara, agrega quantos valor. milhões de copos você vai comprar, porque a produção Não, do mas nem chinês é nesse assim, nível. ele vai falar que te dá, mas eles vão vender. Abre outra empresa com nome chinês e tal. Porque então é antiético. Não, é a cultura. Os caras são comerciantes. O foco dele é negociar. Os caras são negociantes. E assim, cara, quero saber se você vai vender. Você tá me dando um preço bom, tô fazendo negócio, vamos aí. Esquece isso. É que o brasileiro tem essa visão, né? De só eu vou ganhar. O brasileiro vê a concorrência como inimigo. E assim, é fantasioso porque assim, algumas fábricas chinesas, eu não tô floreando, vai falar, não, vou te dar exclusividade. Mas quando você for ver, o cara já tá vendendo pra 3, 4, 5 e faz parte do jogo. Uma forma madura, cara. Hoje que é o mundo conectado e globalizado. Então, é bem isso. Eu não sei a história da Chili Beans, né? Mas eu acredito que deve ter acontecido sim, com certeza. Não então, porque eu acredito, bem, é bem, achei muito possível. É plausível, então. É bem possível. Porque ele trouxe essa visão. E aí ele trouxe uma questão que você colocou já no nosso em off aqui, no bastidor antes. Ele falou, cara, eu queria uma fábrica no Brasil. Ele falou, o dono da Chili Beans falou, eu pensava em desenvolver mercado no Brasil, gerar emprego no Brasil. Mas ficou mais barato eu produzir lá e com uma qualidade melhor. E de qualquer forma, eu não tinha matéria-prima aqui, eu ia ter que importar da China. Ele falou, não dá. Não viabiliza. O Brasil parece que anda pra trás. Porque a gente também, aquilo que a gente tava conversando também fora, né? E vai andando, que isso que é legal. O toró de parpite que a gente fez antes. Que brainstorm era na faculdade. E a toró de parpite lá de Guaxupé, Uberaba, lá terra do meu pai. Cara, onde a gente tava mesmo? Ficando maluco. Essa questão do ser mais caro produzir aqui, viabilizar negócio aqui, a indústria não ter se desenvolvido. Porque assim, eu tive esse lapso como canalista porque é um assunto delicado que a gente pode ser cancelado. Tá. Porque é assim, objetivo. tem muita gente que fala, a China tá invadindo, tá tirando emprego, que a gente tava falando, que eu te contei. Exato. Por isso que o meu lapso de memória velha, você tem que olhar porque que o inconsciente travou. Porque é um assunto que tem que tomar cuidado pra falar. Hoje em dia, mais no mundo tá. Nossa. Aí vai falar história, vocês sabem isso. Cara, estamos falando que a gente tá pensando se tá certo ou não, vocês que definem aí, a opinião de cada um. É assim, cara, o Brasil é um país continental. A indústria, os industriais que estiver vendo aí, sabe, fica na
mão de 2, 3 aqui controlando, monopolizando o aço, e não atende a demanda nacional. Ah, tudo bem, tem também o lado que o aço chinês às vezes é antiético, entra, tem, não vamos... Eu gosto de dar os dois lados, a gente tem que ser... Tem prós e contras em todas as situações. Como eu disse, eu amo meu povo, não tô também só, que tem que entrar só. Acho que a gente tem que chegar no meio termo, pra atender e ter um preço mais justo no mercado interno, percebe? Então, falei bonito, falei só da China, que aí o cara vai falar, porra, mas eu tô perdendo, porque o aço chinês tá entrando. E dump, tem alguns aços sem proteção, aí, enfim, mas é um desafio. Hoje, com esse mundo do jeito que vai, do jeito que caminha, a China nessa velocidade com a inteligência artificial, cara, eu vejo que cada vez mais a gente vai estar muito próximo do outro lado do planeta pra ficar pondo barreiras comerciais, cara. Falando em barreira comercial, parte de pagamento, né? Falando em barreira comercial, é um caminho sem volta, não tem como. Não tem volta. Falando em barreira comercial, tem um cara aí metendo louco. Isso pra China tá sendo nadar de braçada, né? Trump tributando tudo. Cara, assim, eu tava lá, né, quando ele anunciou. Tinha acabado de chegar. Cheguei no dia 5 de abril, fiquei 15 dias. E aí voltei na sexta-feira passada. Cara, os chineses fizeram meme. Vocês devem ter visto os vídeos. Sim, rodou pra caramba. Os chineses, eles têm muito aquela coisa porra, a gente superou as dinastias, mongóis, construção da muralha, que é história, né? Sim. E aí o governo chinês é mestre nas TVs estatais. E aí eles controlam. Cara, a gente tem 5 mil anos de história, os Estados Unidos tem 300. 500 e pouco, igual lá. Não, 1700 e pouco, né? A independência deles, tá? Inglaterra. Cara, a gente viveu a maior parte da nossa vida sem ele. E eu acho que também a China precisa dos Estados Unidos. Eu vou também fazer o outro ponto. Eu penso que quem sofre porque o maior importador da China é os Estados Unidos, né? E eu acho que quem sofre em tudo isso somos nós, os meros mortais. Os bilionários, os caras vão ficando cada vez mais ricos. Aí os caras, eu vi uma reportagem, acho que ontem, que a Tesla teve um prejuízo, o Elon Musk, cara, mas pra ele ficar, se ele ficar pobre, ele fica muito mais rico que nós. O Eike Batista já foi isso, né? O cara quebrou, mas continua milionário, nós estamos ferrados aqui, cara. Então pra esses caras não faz diferença. Eu lamento, assim, aí aquela coisa da gente não é, né? Vai falar, beleza, quando eu faço esses discursos por ser rotariano, tá? Gostar de vamos fazer serviço humanitário, esquerdista, tá bom, posso ser direita, posso ser, enfim, depende de quem você conversa. Posso ser back central, eu já brinco, eu já vou pro futebol. Cara, quem sofre é a população. Você vê, a soja, cara da soja lá, que deve ter história, família, estão quebrando nos Estados Unidos. E aí, cara, por causa de decisões de líderes, só que quem põe o líder? Foi o próprio povo. É sempre essa equação, né? O povo reclama do resultado, mas na hora de votar... o desafio que o Trump, cara, ele pode também, cada um tem as opiniões, tem gente que gosta, vai falar, mas, cara, o cara já tem uma idade avançada, é bilionário. Será que a decisão dele tá sendo pensando mesmo no povo americano? Sim. É uma problemática pra gente pensar. Porque eu fiz essa provocação pra um amigo que é mais trumpista, e eu falei, cara, eu entendo, eu quero fazer América grande, mas foi os Estados Unidos que levou muita coisa pra China, muita tecnologia no começo. Mas não dá mais. Então, já tá um caminho sem volta, que é o que a gente tá falando. A tecnologia cada vez mais avançada. O chip tá tudo na China. Essa descentralização. A Apple produz na China. Eu não quero... Não tem mais como... Assim como a gente brinca aqui no Brasil, o comunista de iPhone, a gente tem um capitalista que odeia a China, mas importa iPhone da China. Então você fala assim, cara, não dá mais pra você ficar nessa discussão monoqueísta aí se matando, né? E quando o pessoal fala, não, né? Aí você trouxe um assunto interessante, não sei se a gente pode ir por esse lado, mas já que veio, eu vou. Segue o barco. Na época de pandemia, tudo bem, o lance lá do vírus chinês, tá? Teve clientes que falaram, não me liga mais, porque eu não vou mais importar da China, porque eu sou contra chinês, que eu perdi pessoas, eu também perdi pessoas queridas. Eu falo, cara, você tem televisão na sua casa? Tem. Os componentes da sua televisão, eu arrisco a dizer que alguns são da China. Então, se eu fosse você, eu já desfazia da sua TV. Você não quer ter mais nada da China na sua casa, você vai ter que praticamente, morar na selva, na mata, na oca, modo de dizer metaforicamente falando. Sim. E não é defender na China. O lance foi lamentável, aí é outro debate, né? Que eu tenho também minhas opiniões, mas hoje a gente tem que entender que o mundo, e aí a gente tá falando do Trump, mas também serve pra gente, o mundo fez com que a China se tornasse a fábrica dele. A China, exatamente. Que agora, pra você reverter isso, não é do dia pra noite, apertando um botão. Não tem mais como. Barreira. Não sei se tem mais como não, mas é difícil. Tem, mas a que custo? É difícil. Qual prazo? Você que trouxe pra mim que começou uma importação desenfreada nos Estados Unidos de iPhones, porque eles já estavam vendo a tributação e no fim o povo ia pagar o preço. Enquanto os Estados Unidos está dependendo, a China está pensando em já nesses 4 meses desse ano, evoluiu um monte de coisa na inteligência artificial, tecnologia, e os caras estão debatendo a taxação, cara, né? Então, quer dizer,
Ironicamente, o país mais capitalista e liberal economicamente. Para nós, olhando para o nosso umbigo... Ele está fazendo justamente o que é anti-liberal. Olhando para o nosso umbigo, que eu falei, a China e o Brasil tá tendo muita oportunidade de negócio agora, recentemente. Pelo menos estava para alguns setores. Abriu muito espaço, né? Sim, e aí tem que entender quem tá... Claro, aí vai ter gente, eu tô mal, eu tô bem e tal. Eu não gosto da China e tal. Normal, não tô querendo vender que a China é o melhor lugar do mundo. Repito, eu tenho orgulho de falar que sou brasileiro e fui acolhido nesses anos, 3 anos e meio aqui em Piracicaba, essa cidade que é Piracicaba. O povo, a cidade. Então eu tenho orgulho, repito. Mas eu tenho que ser grato, né, ao local aonde fez eu chegar até aqui e contribuir cada vez que eu vou mais que a China. E eu tive a oportunidade e o privilégio de ver esse crescimento. Então não é uma coisa que, será que é verdade? Que às vezes quem não conhece no Instagram, é verdade. É verdade. É verdade. Os caras são surreal nesse aspecto, né? É verdade. A vida na China tem... A China ainda... A gente tem que lembrar, assim, a gente não é um país de terceiro mundo. Sim. Como nós. Por quê? Eles estão tecnologicamente nas grandes cidades muito bom, mas na população que é 7 vezes maior que a nossa, a distância do rico pro pobre é muito grande. A classe média ainda é pequenininha. Então, para o país crescer, a gente tem que ter uma classe média, que aí é o lance daquela coisa da prosperidade, mais robusto, que aí o negócio fica melhor, a distribuição dessa recebe. Sim. Então você vê as fábricas, assim, vamos olhar o outro lado, o interior, o miolo da China, que ainda já tá legal. Pobreza? Tem pobreza. Você vê, até a própria Guangzhou capital, você vê o lado da Nova Guangzhou, da Canton Fair, super legal. Você vai em vilarejos mais simples. Tem. Hoje você tem, eu não sei se você tem esse dado, mas aí é só curiosidade mesmo, se não tiver, não tem problema. Quantas pessoas estão hoje nas capitais ganhando, qual a população dessas regiões ricas? Eu não tenho esse dado, mas é uma pergunta legal, porque assim, o que eu posso dizer é, com o Xi Jinping investindo em educação, essa migração para as grandes cidades está cada vez maior, né? E a mão de obra cada vez mais elevando. E aí tem um outro dado que nas grandes cidades chinesas, assim como nas grandes cidades do mundo, a mazela psíquica tá dominando. A doença psíquica tá dominada. Né? Acho que esse é o... no preço também. Esse é o efeito colateral do capitalismo. Começa a resolver as bases, e aí, eu te falei, outros problemas. A China hoje é muito mais capitalista que o Brasil, na minha opinião. Muito mais. Em que sentido? Como assim? Explica pra gente. Não, o Brasil, eu penso que a gente vive um falso capitalismo, assim, falsa democracia. A gente é um país mais comunista que a China nas decisões. A gente tem, a gente é obrigado a votar, a gente é obrigado a se alistar no exército e por aí vai. Onde você tem liberdade? Temos os oligopólios. Tudo bem. Tá bom. Os amigos do reis. Tudo bem. A China, o comunismo chinês hoje é para segurar a informação. Para quê? Por quê? Imaginemos se 1 bilhão e 400 milhões de pessoas se rebelassem. Preciso manipular segurar, entra isso de informação. Mas, cara, experimenta desenvolver uma fábrica chinesa, a gente desenvolve uma equipe aqui com o meu pessoal, e mandar uma mensagem para eles no chat, adicionar eles a um e-mail, nos fuso horário deles de madrugada, eles começam a falar com você, que quer vender. Se quiser, precisa. Quer falar? Qual a cotação? Tem alguém trabalhando, cara. 24/7. Os caras são danados. Já te responde, já passa a cotação, já quer me ver. Então... Essa é uma reflexão, né? Esse custo de produção que a China tem ainda é muito baixo perante ao resto do mundo e ainda é por conta de mão de obra, não? Porque agora o dado interessante que nós vamos começar a ver pro preço bom, a mão de obra encareceu, mas a China tá robotizando muito. Então isso tem muita fábrica escura já lá. Cara, eu fui numa fábrica, me recordo, isso eu tô falando em 2015, hein? Faz 10 anos já. 2015, com o pessoal da Ueta Indústria, seu Sérgio, acho que japonesão, gente fina, faz toda a parte de automação de ônibus lá em Pirituba. Levei ele pra China, japonês, jogou vôlei, cara, gente bonita. Cara, 2015, fábrica em Ningbo, que é próximo ali a Xangai, cidade espetacular. Tem uma ponte de Xangai, que ela foi construída pra ir de Xangai pra Ningbo, antigamente, demorava 2h30, cara. Construindo uma ponte pelo oceano, ligando, de, sei lá, 38 quilômetros. Você passa pelo oceano. Curtou pra 30 minutos, 40 minutos. Fantástico a construção. Assim, então, eu fui numa fábrica em Ningbo, em 2015, que é a produção de relé, fábrica de relé eletrônico. Era tudo a linha de produção, tudo automatizado. Só tinha 2 carinhas lá pra programar e ficar de olho e tal. 2015. Hoje tá muito mais. Não, você vê robô, vê braço. Vai, a fábrica da BYD, os caras montam carro em segundos. Aí nós vamos ver, cara. Produção em massa mesmo, produção em massa para as massas. Eles são danados. Não tem um monte de chinesinho montando as coisas mais. O pessoal fala. E eles são muito aplicados, né? Trabalham desde o dono, eles são muito trabalhadores. Não tem preguiça. São trabalhadores pra caramba. Aqui no Brasil,
muito... Mas isso é a incoerência de todo mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dinâmica política, de debate político, dizendo, né? Aqui no Brasil a gente tem a imagem de uma galera que defende o comunismo e os direitos trabalhistas. O chinês, ele é um país comunista, mas não tem os direitos... Choca. Hoje mudou, ainda mais tem, mas choca. Eu não vou mentir. Não tem lei trabalhista. Como é que funciona na China? Então, isso que eu quero É um contrato, contrato de trabalho. Aqui, igual entre as partes. Não, contrato de trabalho, não tem carteira de trabalho. Não. Tem sindicato. Você é empresário e eu empregado. É isso. Lá o BAN e tenta, tá bom, Felipe vai trabalhar comigo, salário combinado, faz um contratinho de trabalho ali. E muitas fábricas, eles fazem a moradia. Imaginemos, vamos criar um cenário. Imaginemos as fábricas sendo aqui na região do interior de São Paulo e essas fábricas recrutam mão de obra lá de Manaus, do Belém. Então faz moradias, os prédios nas fábricas para morar. Para a fábrica. Os trabalhadores voltam para a terra natal só no Ano Novo Chinês, que para 15, 20 dias. E aí o que acontece? Por isso que eu falo para os clientes, que é outra informação importante. Cara, programe seus embarques com o Ano Novo Chinês. Para 15, 20 dias. Não, é um mês, mais de um mês. Por quê? O cidadão volta para a terra natal. Ele chega lá na terra natal, ele arruma um emprego lá na quitanda do seu Xing Ling Ling. Ele não volta e nem avisa. Aí as fábricas têm que fazer um recrutamento para fazer a mão de obra. Até retomar tudo. Um novo processo seletivo. Até se reagendar. Então, até encaixar a produção de novo. Então, por isso que eles estão robotizando. Então, tem esse dado. Que da hora. Tem esse dado para prestar atenção. Então, a gente orienta. Programe-se. Se você depende, já está importando regularmente. Feriado chinês Quando que é o novo chinês, não? Cara, avalia o calendário, né? Esse ano é o meu ano. É por ano, é da serpente. São 12 animais. Esse ano, o Ano Novo Chinês foi dia 29 de janeiro. Pegou agora. Tá. E aí, o dia é esse. Só que eles param, as fábricas 30 dias antes. Não, fica uns 20 dias, mas aí volta até de mais 10 dias. Uns 10, 15 dias até encaixar. Reajustar a produção. Então. Escala de trabalho, 6 por 1, 7 por 0. 3 por 4. 8 por menos 1. Se algumas fábricas, ou muitas fábricas, os caras moram lá. Trabalha 24 horas. Eu prefiro deixar vocês curiosos. Ainda tem coisa chocante. Não, realmente, se você for pro... Hoje melhorou. Mas quando eu comecei lá, a coisa do desafio era mão de obra escrava. Ainda tem muita fábrica, sem protetor auricular, que vem de Senai, sem óculos de segurança, sem bota. Nos tornos. Uma vez, vou falar um negócio que aí, cara, vocês podem, mas tá bom, não tô na China. Aqui pode. Tava numa fábrica com também. 3, sei lá, devia ter uns... O YouTube é bloqueado uns lá. 300 tornos, 400 tornos mecânico de conector, tá? Os caras... Cuspindo peça. Barulheira, cara. E os caras sem protetor auricular, eu não aumentei. Falei, e aí tava começando a Click Shop, né? Porque eu fazia só a parte de exame de carga e comecei esse negócio de desenvolvimento de fábrica em 2012. Aquela coisa, tal. Não tem nada, eu cheguei pro cara de compras, porque assim, normalmente o Laoban, o dono, não fala inglês. Fuma pra caramba e tem um chinesinho, uma chinesinha que fala inglês pra falar com você, fala o Xinglish ainda. Fala o Xinglish. Então eu perguntei pra esse rapazinho, falei, cara, lá no meu país tem lei trabalhista, tal, que aí responde as perguntas que vocês fizeram. Que eu não queria falar, mas eu vou falar. Estamos desmistificando, né? Cara, o que acontece, cara? Que se protetor auricular, em 3, 4 anos, geralmente eles ficam com quase perda de audição. O que vocês fazem isso na época? Hoje já mudou um pouco, tá? Melhorando. A gente contrata outro, e volta pra casa, a família cuidar. Então eu fiquei chocado ali. Eu fiz uma... Mas é o custo de um país crescer, cara. Sim. O cara não tinha nada, tem um emprego e consegue comer. Sim, pensando assim, mas... assim, agora, se a gente esticar isso numa escala, nós estamos o quê? No mundo, 6, 7 bilhões de pessoas. Sim. Cara, boa parte da população mundial não tem água quente para tomar banho. Não, 50% da população brasileira não tem saneamento. Vive com menos de $100 por mês de salário. Se você for no miolo ali, Camboja, Índia, Vietnã, Laos, então se a gente... porque a gente... Alto lá. A riqueza tá no globo, tá numa porcentagem muito pequena. E se a gente for aqui por nossa terra, eu que tô aqui há 10 anos participando, ter a oportunidade de aprender com os meus amigos do Rotary, serviço humanitário, a gente vive meio que cego. A gente tem uma pobreza violenta. Né? Mas assim, agora eu vou fazer uma provocação. A gente não sempre foi assim? A humanidade sempre foi assim? Cara, tá no nosso inconsciente coletivo. Aí vamos pro meu lado da psicanálise. Se a gente for fazer análise lá do Homem das Cavernas, pra gente vencer a savana africana, isso tá no livro Totem e Tabu, Freud, né? Que ele fez. Totem e Tabu é um livro fantástico, que fez os clãs aí pra gente ir, criou regra. Aí que a gente criou regra, eu falei isso hoje no Beni até, pra gente poder sair dessa coisa da savana, virar Totem e Tabu. Freud escreveu 4 livros pra sociedade. A gente tá destoando aqui, falando de psicanálise. Um deles, sociológico. Também faz parte ele escreveu Mal-Estar na Cultura, na Civilização, Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão, que ele bate na religião, e tem o outro que é Moisés e o Monoteísmo. São 4 livros que
ele enxergou para a sociologia. Então o Totem Tabu, a gente traz que tem relevância para a gente poder se vencer a savana africana, virar, tá aqui, vestido, não tá um batendo no outro. A gente teve que colocar regras. E isso causa, quando eu coloco limite num ser humano, por um lado, a gente conseguiu viver como civilizações, mas a gente paga um preço que causa as neuroses. Eu não posso fazer mais do que eu quero, que nem um caminhão desenfreado. Isso foi que a gente diagnosticou nesse estudo com os aborígenes, que a gente foi estudar na época. Porém, se a gente for parar para pensar, a gente está num processo regressivo violento. Nós estamos falando, na minha opinião, a sociedade brasileira é um caminhão na ladeira sem freio. Mas por qual motivo? Não, com esse sintoma, posso fazer tudo aquilo que eu quero. Né? E para viver em sociedade, Você não dá não para pode. fazer tudo. Só que eu pago o preço, por isso que vai lá e deita no divã e vai fazer análise. Mas é melhor fazer análise, é melhor sobreviver nesse processo, melhor fazer uma você análise. se aceitar ser sujeito da sua história, apropriar, entender. Porque assim, quando eu perguntei na academia, que eu faço, vou dar um jabá pra eles, quem sabe eu atraio o Juliano. Isso aí. Eu faço biorritmo em Piracicaba. Anteontem lá com os personagens, a gente faz resenha e tal, no treino. Aí eu perguntei pra uma das personagens, o que é liberdade pra você, né? Boa. Aí eu pergunto, vou fazer isso, a provocação aqui. O que é liberdade pra você, Cleiton? Cara, depende. Não, de uma forma bem... Não, eu falo, fazer aquilo que eu quero. É isso que eu ia fazer. De forma simplista é isso. Não, eu também, quando eu tive acesso a isso. Mas, cara, isso não sou eu. Kant, que está estudando filosofia. A filosofia alemã diz, liberdade é fazer aquilo que eu não quero. Sócrates ou Platão também fala isso, né? Liberdade é fazer aquilo que você não quer. Mas peraí, vamos interpretar. Porque se eu faço tudo aquilo que eu quero, caminhão na ladeira, faturar o que nós estamos falando, eu sou escravo do meu desejo. Escravo do desejo, sim. Onde que eu sou livre? Eu tenho que ser autônomo, sou um ser racional. Eu tenho que gerenciar o meu isso desejo. que me diferencia. Não é me auto-sabotar. Claro. Acho que Platão falou alguma coisa nesse sentido também. Sim, aí né? vem o Kant e tal. Então, quer dizer, se a gente olhar, respondendo o que você falou, isso tá no nosso inconsciente coletivo, velho. Então isso aflora socialmente. Então você vê pai matando filhos, aqui tá tudo, se você olhar, era a época dos homens das cavernas. E a organização da sociedade, hoje, você também vai ter os poucos vão estar no topo, poucos vão ser líderes. E aí entra aquela máxima de não tem como você construir um mundo perfeito com seres imperfeitos. E aí, onde que a gente nós estamos falando de China, vem o comunismo, vem tudo, a obra do Marx, eu acho fantástica. Quando você vê no Manifesto Comunista de 1848, 1948, se eu não estou enganado, é isso, o Manifesto Comunista que ele vai e coloca, e ele principalmente coloca a teoria dele, que está no livro O Capital, para quem gostar de economia, a teoria da mais-valia, né? Cara, quando eu tive acesso a isso na época de faculdade, moço, eu falei, caramba, aí tem tudo a ver, mas só que se você ver é utópico, cara. Porque assim, teoria da mais-valia, você tem uma moça que trabalha na tua casa, você contratou ela para ser a sua secretária do lado lá. Aí você fez lá, você vai registrar, vai trabalhar de segunda a sexta. Você combinou com ela que ela trabalha de segunda a sexta, das 8 às 4, para uma hora para o almoço. Se ela terminar o serviço às 2 horas, você vai deixar ela ir embora para casa todo dia? Ela terminou, fez um puta serviço. Você vai arrumar outra coisa para ela fazer. Isso o Marx fala que é a mais-valia do capitalismo. Então quando eu tive acesso, eu falei, caramba, mano, só que, não adianta. Só que a mais-valia não tem uma falha nessa reflexão, porque... Tem, eu tô falando, mas na época eu falei, caramba, faz muito sentido, porque, que absurdo, que eu também tava. Quando eu olho para o mais-valia... Dá pra debater, claro. Porque as pessoas... O que me revolta hoje, o que me revolta um pouco no discurso aí, é que o pessoal absorve isso como 100% de verdade. Não, nada você pode abrir. E a mais-valia tem uma premissa que ele partiu de uma premissa legal, pensando na pessoa que estava ali prestando aquele serviço, sendo explorada, só que ele não fez uma reflexão que depois alguns pensadores fizeram, que não é o quanto ela trabalha, é o quanto de valor ela agrega. Sem dúvida. Não, aí é aquela coisa, que toda a teoria vai sendo melhorada. Por isso não tem verdade absoluta. Faz todo sentido. Mas onde eu quero dizer também de acordo com o que a gente está trazendo o comunismo, a obra do Marx, quando você tem acesso a primeira vez, quando você começa a estudar um jovem, você fala, caramba, sim. Aí depois você vai aprimorando. Por isso que tudo que... Aí volta de novo. Tudo que é muito extremo, tudo que é em excesso, esconde uma falta. Então a gente falando de política... Esse já foi lá pra psicanálise também, né? Sim, mas é muito atual. Psicanálise é maturidade, cara. Tem várias definições da maturidade. Tudo que a gente tem em excesso... Eu tenho meus excessos, nós somos humanos, demasiado humanos. Outro livro do Nietzsche, fantástico, está estudando filosofia. Não tem essa. Eu também sou chato, a gente tá tudo no mesmo barco, cada um com a sua comanda. Então todo o excesso, quando eu olho pra mim, por que eu tô em excesso? O que tá faltando? Já é um alerta. Então, aí volta lá, a gente tá falando do Trump, que não é clicando, porque tem gente que goza, Bolsonaro, Lula, Maluf, Collor, são pessoas como nós. Sempre vai achar os fãs. Pessoas como nós. Porém, quando vai pro extremo, tá faltando algo. Tem coisa errada. Então a gente precisa ter o debate, cara. Mesmo na divergência de ideia, tô falando, a gente somar, que é isso, cocriação. A gente tem que aprender a cocriar. Isso a sociedade chinesa
faz legal, cara. Roda bem. E você acha que eles fazem isso pela necessidade? Porque sempre foi um país muito populoso. A gente fala hoje de 1,4 bilhão de habitantes, mas se você pegasse há 100 anos atrás, também tinha uma cacetada de gente. Sim, e foi um país que sofreu muito, né? Então, por exemplo, por que o chinês come muita pimenta? No sul menos, né? Guangdong menos, mas come muita pimenta. Sabe por quê? Tem um porquê. Explicação. Na China, no livro vermelho, não só pimenta e as comidas exóticas que tem às vezes no interior. Gafanhoto. Morreram muito de fome. Tava com escassez de comida. É o que tinha. Você tem filho, tá aqui, o Lucas, você tem filho. Você tá vendo seu filho com fome, você vai fazer o quê? É o que tem. Se movimentar, você vai comer. E as famílias, pra não estragar os ensopados, que não tinha geladeira nem nada, curtia na pimenta. Então a criançada aguçou o paladar, que a pimenta é aguça, o paladar desde cedo. Então isso entrou pra cultura. Faz sentido. Quer dizer, que legal, não sabia disso. A alimentação, ela conta muita história, então, né? O pessoal fala, chinês come de tudo e tal. Tem um determinismo, cara. Aí eu falo, vai pra pensar. Aí, minha esposa acho que deve estar assistindo a Fá. Não sei se os primos estão. Eu tive lá um mês, que eu amo ir pra lá. Primos da família materna. A minha sogra era de Bezerros, no Pernambuco, e os primos são de Caruaru. Então, regularmente, nós vamos pra lá comer buchada de bode e tudo. Cara, eu falo, você não precisa ir pra China pra ver comida diferente. Vai pro Nordestão. A própria feijoada, que hoje é a feijoada, ela foi... Como que é a origem da feijoada? Que não tem nada a ver com a feijoada original. Então, a culinária tem um contexto. Então, quer dizer... A culinária conta história, como você disse agora. Claro. E até assim, fazendo um paralelo, né? Saindo da China e indo pra Europa, né? Fala-se muito do escargot na França. Aquilo era comida de quem não tinha o que comer. Pois é. E hoje é um prato super chique, cara, eu tô me sentindo jogando War. Você já jogou War? Você também já. A gente tá indo em vários países, assim. Mas é isso. Só falta... Você podia ter colocado o tabuleiro. Eu tenho War em casa. Podia ter colocado. Quando eu fiquei na empresa coreana que eu trabalhei, a primeira pergunta que eu fiz quando eu peguei intimidade com um coreano foi: o que vocês fazem? Sincronicidade. Eu trabalhei 4 anos em agente de carga coreana. Fui pra Coreia, fazia as cargas da Samsung, LG em Manaus, Avenida Paulista. Aqui na empresa eu como muito comida coreana. Nossa, eu não consigo. Eu como muito. Eu não consigo me adaptar. Tenho minhas amigas aqui de Piracicaba, já ligo, as donas do restaurante, tem um ali no Santa Rosa, que eu vou, e tem a Elisa ali, ela tem um estacionamento ali na Voluntário, como regularmente. Eu fiz esse questionamento pro coreano quando a gente começou a interagir melhor, que era, cara, por que vocês comem um cachorro? Porque não tinha o que comer. Era o que tinha. Mas hoje não, foi o que ele falou. Uma vez eu perguntei esse coreano, ele falou, por que vocês comem boi? Vocês também criam boi. É cachorro criado. Eu sei que é absurdo, que é cultural. Italiano come cavalo. Não, China come, no norte da China, pônei. Cavalo já come. Lá pro norte da China faz carne de pônei. Caraca, o cavalo eu não fazia ideia. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Tá andando, meu filho. Tá parado já, come, imagina andando. Se eu conseguir te pegar, meu amigo. Você falou várias vezes aqui a questão do imaginário coletivo, né? Inconsciente coletivo. O inconsciente. E aí a China tem essa transição, né? Uma população extremamente pobre, e aí começa esse acelero dessa produção em massa, essa se tornando fábrica do mundo. Você acha que no inconsciente coletivo do chinês é válido o sacrifício individual pelo propósito do coletivo? Sim. Porque esse trabalho de, vou ficar surdo em 4 anos, mas eu entendo que isso é válido. Eles vêm de histórias de império, dinastias, aquela coisa de, né? Isso permeia, né? Então, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, seu diagnóstico, e agora com essa guerra aí fiscal, tributária, de taxas com os Estados Unidos, eles abraçaram a causa colibinha. Eu tava lá. A gente tem 5 mil anos, a gente sobreviveu, fizemos uma muralha pra vencer Gengis Khan, os reis mongol e tal. Isso permeia, velho. E o governo usa a favor. A história traz. A gente pode até brincar no sentido do povo unido e falar, cara, vamos ver quem aguenta mais. Eu trabalho aqui 4 anos e tô disposto a ficar surdo. E aí eles fizeram um meme do povo americano trabalhando, do fortinho, na linha de produção. A inteligência artificial já lançou na hora. Então trabalha aí, velho. Vocês não são bom aqui, a gente faz, se precisar. Exatamente o que você tá falando. Não, saiu um monte de coisa, né? Até os artigos de luxo, bolsas marcas famosas aí, o cara mostrando a bolsa famosa, ele faz a bolsa com o mesmo couro, com os mesmos detalhes. É feito lá. Com muito mais barato. É feito lá. Só tira o logo, pra você vai custar mais barato. É feito lá. Fábrica do mundo. Não adianta. Feito lá. Eu fiz essa crítica pra um amigo trumpista. A verdade é que o Trump trucou alto demais. Eu falei assim, se o Trump tem um plano que vai fazer a América grande outra vez... Ele tem uma explicação, conhecem a história do Xi Jinping? Não. Presidente da China? Pesquisem. Ele é um cara que veio de baixo, é um cara que tem medo de enfrentar... Não é de família real. Não, ele veio de baixo, foi galgando no Partido Comunista, trabalhou nos campos, então, já tem 70 e poucos anos de idade avançada também, 75, 70, não sei ao certo, mas é um cara que
tem repertório de vida para vamos resistir, que é o que você falou aí do consciente coletivo. Então, vamos pro choque. Só que eu penso que, assim, a gente tá falando de uma parte, assim, de, talvez hipotética aqui, criando um pensamento, mas eu acredito que, no final das contas, se o Trump escutar, tem muita gente competente nos Estados Unidos, tem que chegar no bom senso, porque senão vai arrebentar com a China. Eu falei dos Estados Unidos, tem bom senso. Os agentes de cargas da China que trabalhavam só com os Estados Unidos mandaram já metade do quadro de funcionários embora. Estava lá semana passada. E cancelaram os pedidos, entraram lá por cento de taxa, 125% de taxa. Chegou a 145, acho que foi. Essa estratégia... Então, quer dizer, os dois lados vai perdendo. Cara. Vai perdendo. E perde o povo. O cara que tem família. Se a gente for esticar, vamos pensar de uma forma mais humana na coisa. Olha como isso é bom. Pode falar aqui no meu divã. Você tá querendo atrair o quê? A atenção de quem? Mas tirando as brincadeiras, cara, esse cabo de guerra só favorece o ego dos caras, dos líderes aqui. E a grande maioria, a massa, paga preço dos dois lados. O Trump... A China talvez menos, de 100%, 70 a 30, na minha opinião. Os Estados Unidos perde 70, a China 30. Então, eu acho que o Trump, o bom senso do Trump não vai chegar porque ele recuar pro perfil dele é admitir derrota. Mas o Elon Musk já falou que vai se afastar dele. Então ele vai começar a ter uns caras que estavam do lado dele. Continua aí com não estando, mano. Não estando. Apertou aí. Não estando mais. Mas enfim. Eu realmente não sei pra onde vai e espero que traga um bom resultado, pelo menos pro Brasil. Não, o Brasil já tá trazendo. Mas a gente tem alguma coisa que traga benefícios além das commodities? Tem coisas boas realmente assim, valor agregado? Você diz o quê? Do Brasil pra lá? Porque o Brasil exportando só commodities. Porque a parte de tecnologia, se você mandar, o chinês vai importar uma vez só. Uma porcaria. Não. Eles vão fazer lá. Uma vez, é legal, são histórias que eu tava em 2016 indo pra China, pra Beijing, voo da Emirates, e aí no trecho Dubai e Beijing, já não tem mais brasileiro. Agora, os Dubai, você tá com a galera do Brasil, você escuta a língua portuguesa, os comentários. E aí, Dubai e Beijing, você já é muito pouco provável, poucos brasileiros você vai estar. E aí, eu sentei, tem as sincronicidades da vida. Eu sentei, né, eu tava sozinho, e do meu lado sentou dois brasileiros. Na verdade, é um croata, né, que já com a guerra nos anos 90, são Marijan, Sorocaba, tava indo com um intérprete de inglês para visitar um cliente chinês que ele desenvolveu a máquina de limpar chiclete, porque chinês na época cuspia muito chiclete no chão e grudava. E ele foi para negociar batata, ele só fez, acho que uma vez container só, copiaram. E eu fiquei meio assim, sabe aquela coisa de você ser inconveniente? Olha, que legal, só acompanhei. Fiquei até meio, será que eu fiz? Posso também ser. Pelo menos vendeu pagou a viagem. Saiu alguma coisa. Então tem isso, eu me lembro desses episódios, vai vir nas histórias. E aí, cara, eu acho que é legal a gente pontuar aqui os cases de sucesso e os cases, a gente tá pintando um negócio legal na China, mas tem que tomar muito cuidado para negociar com a China com as plataformas digitais. Falando principalmente as empresas. Esses Alibaba da vida, você fala? O AliExpress, as plataformas. Porque é que eles não dão os respaldos. Porque às vezes você começa a falar com a fábrica, já sai de dentro do site, né? E tem muitas situações que o cara fala que é fábrica e não é. Como tem... É intermediário? Não, eu não enxergo o intermediário. Não, só fábrica não é, e é um cara de má índole, vai te dar um golpe. Às vezes você comprar do intermediário não é ruim, porque às vezes ele tem volume e vai te dar preço, tem que ver a qualidade do produto. Então. Lógico que comprar do fabricante é melhor, que você vai ver, não é esse o ponto. Mas assim, na negociação, eu tô te falando desses anos de experiência, já recebi no escritório empresários que perderam 40, 50, 80 mil dólares, fechando na ansiedade. Os caras são danados. Achando que tava levando vantagem e o cara quebrou a cara. Me lembra um episódio de um cliente, Baia, logo no começo da Click Shop, 2013, 14, fazia aquelas máquinas de fazer pão, sabe, da máquina da pão. E aí me conectaram com ele, eu fui lá, visitei e tal. Aí ele falou, me falaram que eu quero fechar com você só o frete internacional e a gestão aduaneira, que eu já tô falando aqui pela internet, ao site. Falei, você não quer que a gente... Aí eu vi que tava próximo de Shenzhen, de carro, a fábrica era em Dongguan, que é uma cidade ali em Guangdong, de carro 40, 50 minutos. Falei, você não quer que eu peço o pessoal dar uma olhada e tal, pra ver se tem... Não, eu já paguei até a entrada dos 30%. O cara falou que daqui já tô fechando o câmbio já do restante, que já vai ficar pronto. Eu preciso só que você faça o frete, eu vou trazer aéreo, inclusive, que eu preciso urgente. Então você traz por Viracopos. Não, fica tranquilo que eu vejo as logísticas, o Viracopos ou Guarulhos, te libero, e depois a gente vê os custos. Fiz o custo, falou, tá aprovado. Quando a gente foi ligar pro cara, cadê o cara? Não existe. Máquina acho que era uns 35 mil dólares, não lembro. Sumiu. Tem chinês pilantra também, não é só no Brasil. Não, no mundo inteiro. Só que nós estamos falando de uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A
proporção de ser essa gente boa e não muito boa é muito maior. Sim. Então agora vamos pro lado da gente raciocinar, de minimizar esse risco. Então, aquilo que eu falo, metodologia para a gente minimizar o risco é o segredo da gente ter sucesso. É uma palavra que eu acho bem complexa, dá um debate grande, para a gente ter êxito aí na operação. E algum caso assim que... Só um minutinho, 1-0 pro Corinthians. Tá vendo? Tá dando sorte. Tá dando sorte. Eu vim pra cá, o Cleiton ainda me falou o time dele. Algum caso assim que foi desafiador mesmo assim, pô, deu aqueles trabalhinhos, aqueles detalhes, não comprador foi pra China, daqui, comprador de lá. Não foi da China, me lembrei de carga de pintinho que a gente fez pra Inglaterra, morreu metade no aeroporto de Guarulhos, isso em 2002. Exporta bastante os pintinhos, carga de mar. Caraca. Você me lembrou, veio isso, não sei porquê, engraçado. Eu ia pra Inglaterra, que a gente fazia na época. Mas você dizendo um caso de desafio, sim. Cara, eu te contei desse episódio da máquina, pendrive, um cara de brinde pendrive me procurou também, o chinês mandou, na época também no começo de Flickshop, mandou o pendrive, testou, homologou pela internet, o cara era articulado, falava inglês, 4 GB, vou fazer os brindes, a empresa de brinde, tem um radar, só quero o seu frete e tal, aí o cara mandou, aí a gente coletou, o cara mandou a caixa lá, 4.000 pendrive, o cara caiu no canal verde e liberou, então lógico, não teve a inspeção da Receita, que caiu no verde, a gente liberou, a gente foi mandar a declaração de importação, chegou no escritório dele, ele abriu, tinha 2.400 só pendrive, com uma pedra, 4 mega. Cara, cadê o cara? Esse cara nós prendemos, o Shen tem as fotos. Eu peguei o file, fui pra China, ele tava dando um golpe já num cliente da Alemanha. Não recuperou o dinheiro, mas foi preso. Preso e deve ter se ferrado. De prisão na China dizem que lá deve ter se ferrado. Se não tem lei trabalhista, meu filho, na prisão. Não, lá a regra é clara, matou é fuzilamento, a família paga bala, com droga e tudo. Cara, tem moleza. Você não vê arma de fogo, zero. Ninguém arrisca. Não tem. Crime organizado, existe, pesado, tem também. Tem seres humanos, que a gente falou. Nós estamos falando aí, nós vamos falar, bem-vindo ao planeta dos macacos, como dizia a J Quest, né? Aí nós mas se pegar uma vez só também. A regra é bem clara do jogo. Esse é um debate só bem que é um complexo, contraste legal. Eles têm muita regra assim pra matar valedão, não sei o quê, mas o cara anda com a motinho na calçada e não tem regra ali. É um paradoxo que eu enxergo. Eu acho que tem em toda a sociedade. Eles se preocupam talvez com aquilo que é mais grave, obviamente, né? Não, mas isso funciona porque, cara, eu me sinto até incomodado de tanta segurança. Porra, pode roubar aqui alguém. De tanta segurança. Mas óbvio que deve ter bairros mais perigosos. Mas não tem. O que pode ter é você esquecer seu celular aqui, ir embora e o cara pegar. Achado não é roubado. Já dizia um ditado aí. Mas um cara chegar... Quando você... Chinês que não conhece o Brasil, falar que aqui tem assalto em semáforo, cara, você tá zoando? Nunca um cara vai estourar seu vidro na marginal. Só que também tem uma contrapartida que chineses que nunca vêm pra cá, o que vendem lá na imagem lá, muitas coisas lá na informação, que aqui é o país, parece faixa de Gaza. Perigoso, vai morrer. Tal. Cara, Rio de Janeiro ouve dizer que tá matando mais que faixa de Gaza. Cara, mas eu também, eu sou meio contra. Tudo bem, não pode vacilar. Mas eu conheço bem o Rio, né? Que a empresa de coleira que eu trabalhei, tinha escritório filial na época do Rio, fazia bastante cargas e eu tenho alguns clientes no Rio. Cara, eu nunca tive problema no Rio. Eu já fui também 2 vezes. Eu acho que a questão... Eu acho que São Paulo capital tá mais perigosa que o Rio. Sério? Eu acho que o Rio o problema é a guerra, né? Entre facção. É a guerra entre que pega eles, mais. Você toma uma bala perdida. São Paulo não. São Paulo os caras estão roubando celular. São Paulo é a questão de roubo de coisa pequena assim, tá... Voltando pra China aqui pra entender a minha última pergunta. Como é a questão interna China-Taiwan? O que você pode nos dizer sem ser... Olha só o que é o implícito, a sincronicidade. Eu fazia parte, sou membro honorário. Eu entrei no Rotary Club Brasil-Taiwan. Eu, Paulo Ei, não sei se tá China, eu passei pra eles. É meu padrinho de casamento, inclusive, com a Fátima. Meu irmãozão, estávamos juntos no Ano Novo, agora em Caruaru. Vai estar em casa aí, vem pra casa no 1º de maio. Amanhã nós estaremos juntos. Amanhã é a festa 10 anos do clube, da fundação do Brasil-Taiwan. Então eu ando na colônia Taiwan. Olha o paradoxo. A China não considera o Taiwan como país, não reconhece. É um território deles, né? Como se fosse Hong Kong. Hong Kong foi da Inglaterra e foi devolvido pra China em 97. Manteve-se as leis inglesas, mas é China. Por exemplo, se você, para eu chegar em Taiwan, eu vou capturar Hong Kong. Nós, passaporte brasileiro, se você for só pra Hong Kong em feira, você não precisa tirar visto, que ainda tem a coisa da lei britânica. Lá a moeda é Hong Kong dólar. China é Yuan. Manteve-se, mas responde ao governo chinês. E a China, tudo bem que Hong Kong foi devolvido e se comporta. Taiwan não, mas a China enxerga igual. A chinês, Taiwan não é país. Então... Mas eles não têm poder de lei, nada. Eu penso que hoje, aí entra a minha opinião que eu tava te falando. É uma boa pergunta que você fez, que aí dá pra gente fazer uma costura legal. Eu
eu penso que a China não... São 24 anos, e 24 anos escutando que a China vai invadir Taiwan. E Sempre na ameaça. Sempre na ameaça. Agora eu acho muito menos provável. Sério? Porque vai estragar o business, o capitalismo, se eles falarem uma guerra. Ficar na ameaça é melhor no desejo. É quase o Trump ali no truque. Vou apertar. O Lacan, não sei se vocês já ouviram falar desse psicanalista francês, ele fez uma releitura da obra do Freud e pincelou a obra dele. Então tem os lacanianos. E ele fala um negócio que costura isso que eu vou falar. O desejo, o que sustenta o desejo é a fantasia do desejo. E não necessariamente porque quando você realizar o desejo, acabou. Então ele fala, então preste atenção, tome cuidado com aquilo que você deseja. Muito interessante. Então, essa fantasia de invadir sustenta muito mais essa coisa, eu penso... A pressão psicológica. Claro, eu tô dando uma opinião minha, particular, olhando do jeito que a China é. Por isso que eu falo que a China hoje é muito mais capitalista que não. O Xi Jinping não vai querer estourar uma guerra, que sabe que aí vai comprar treta com os Estados Unidos, vai pra briga com os Estados Unidos, que tá ali com Taiwan, não sei o quê. Aí vai ficar um negócio e, meu... não pode militarizar essa guerra. Mantenha-se no comercial. Na de taxa, a China tá tranquila, porque, pô, eu ganho. E flui bem. Tem, por exemplo, a minha filha enteada do coração, que parece até comigo, ela embarcou ontem, ela trabalha com café gourmet. Depois a gente pode fazer até um podcast com ela. O nosso patrocinador ela é barista, ela foi pra uma feira de café lá em Houston. Legal. Em Houston, agora. Ela é bem conhecida. Ela tem uma página Coffee Lover Brasil, tem bastante seguidores, a Angélica. Então, ela importa. E a gente faz... Ela importa os moedores, tudo. O contato é em Taiwan e a fábrica na China, Jorge, da Time More. Tem muitas empresas taiwanesas que produzem na China. Então, quer dizer, tem muita relação. Tem relação. Mas tem relação, você vê. Não reconhece, mas estão lá. Dinheiro. Tá indo. Se reconhece ou não é dinheiro. No fim, o dinheiro fala mais alto. Então, Taiwan ficou muita parte high-tech, high technology, né? Produzindo na semicondutor ali. Você paga pra Taiwan e embarca da China. Continua. Ela sim. Paga pra Time More em Taiwan e sai lá do Porto Shenzhen. Caraca, e eu vejo... Então eu enxergo, respondendo, acho pouco provável, num curto prazo, assim, a China tem invasão e tal. Acho que pouco provável. A ameaça, o desejo é mais interessante. Fica na pressão psicológica. Isso, fantasia. Legal. Eu acho até mais provável também, não é? A Coreia do Norte tem uma briga com a Coreia do Sul do que a China com Taiwan. Caraca. O cara lá é mais maluquinho. Mas aí é assunto para outro podcast. É um assunto para outro podcast. Sim, lá é mais trancadão. Lá é mais puxado. E uma curiosidade também que ficou aqui durante a sua fala é que você tem um escritório lá que tem um time de chinês lá que... Eu tenho uma chinesa que fala português de Portugal. Aliás, tem uma região da China que fala português, que é Macau, se eu não me engano. Macau era de Portugal, foi devolvida em 99. Lá fala português. A Diana, ela da Sport, tava quarta-feira passada com ela. Tem uma região na Índia que também fala português. Na Índia... Portugal colonizou. Não vou achar. Ó, que é o Shen, meu sócio. Isso aqui é a Diana, que não vai dar pra mostrar. Que a gente tava comendo hot pot. Ela tá falando esse é o Shen, ó. Quick Shop, ó, camisa da hot pot, tá vendo? A gente põe as carninhas dentro do caldeirão e vai comendo. Isso aqui é a Diana, ela fala português. Isso, você tava lá na China, assim? Terça-feira passada, semana passada. Frente ao meu escritório. Então ela fala português. E aí essa pergunta... Não, era esse choque Então nossa cultural. matriz é em Shenzhen, mas eu tenho suporte em Xangai e tenho a Suzana, que conheço ela desde 2008 no Norte. Que a gente faz cargas de academia, né? Que produz lá no Norte. Eu tenho... Chegou, inclusive, entregamos... Equipamento de academia? Equipamento. Tá vindo bem lá da China. Tem produto químico, ela cuida. Quando fiz ela aqui, olha. Tem um parceiro nosso aqui em Piracicaba, que é o Armazém. Eu fui lá outro dia fazer uma coleta e tinha lá uma academia inteira lá. Tá vindo bastante, inclusive. Ficou coisa boa, viu? Ficou pronto os equipamentos da China, chegou no Brasil e não acabou a obra da academia aqui. Coisa boa. Como que pode? No Brasil não tem. Fala pro Silvio. Tem. Lá nossa equipe é composta por 11 pessoas. E como que é esse choque cultural? Ou é tranquilo? Foi sempre tranquilo? Pra mim? Não, pra você não, mas o seu time brasileiro com eles, tem as trocas? Não. Assim, o Shen, o Shen, quando eu conheci, ele era novinho. Ele já me atendia no agente de carga e ele era muito esperto. E ele cuidava da divisão América do Sul. Então, documentalmente, ele já é muito preparado. Então, ele já treina o pessoal lá nosso chinês e ele que encabeça lá o desenvolvimento desses anos todos. Então, quer dizer, aqui no Brasil, quando passa a instrução de embarque, nem hoje, a gente, além de desenvolver, a gente é o agente de carga. Então, você tem que fazer documento. A Thaís, que é a nossa gerente lá, né, do operacional do desembaraço, valida a documentação. Já vem tudo mastigadinho. Aí só fala se tá certo ou não.
Japão, chamando os originais. Essa burocracia lá é semelhante à daqui? Não. Totalmente diferente, mais simples? Não. O Brasil tem muitas regras que a gente tem que seguir documental. Pra você ter uma noção, inverteu um CNPJ do cliente meu do Rio Claro, 648, 684, colocou no conhecimento de marca, tá chegando domingo. Bloqueou tudo. Não, ainda não chegou. Aí o pessoal olhou e falou, putz, passou, porque tem que trocar, porque se chegar, você não libera. Receita Federal nossa não tá, porque China tem que trocar e você paga pra trocar o conhecimento. É uma main fiction em inglês, parte do jogo. Parte do jogo. A regra do Brasil é... Então por isso você tem que... Depois eu falo, pessoal, você tem que parar e checar, tipo, a moda antiga. Detalhe por detalhe. Porque, imagina, chinês, pra trocar, não é o alfabeto dele. Por mais que eles tenham, ele pode trocar uma letra, e aí esse checklist tem que ser feito daqui, pra aprovar. E manda o draft do conhecimento e a gente aprova. Tem os bastidores. Os clientes estão lá só esperando a carga chegar e a gente costurando. Checando tudo. Tem mais um motivo para contratar alguém. Não tem jeito, assim, eu acho que não vale a pena arriscar fazer uma importação direta. Se você estiver fazendo uma importação direta... Não, tudo tem para todos os gostos, né? Mas é um risco, você aumenta seu nível de risco. Diminui dependente da ClickShop ou não, ou tem outros profissionais ótimos, aí você aumenta. Eu falo qual que é a sua função? Eu sou minimizador de problema. Esse é o nosso... Eu não prometo que não vai ter problema. Quem sou eu? Que eu falo, você garante? Aí o cliente chama barato. Você garante? Que cara do céu. Nem você garante. Eu não sei se eu vou conseguir voltar hoje pra casa. Se eu chegar, eu vou falar, Deus, obrigado, por mais esse dia que eu faço orando. Como é que eu vou garantir que vai dar tudo certo pra você? Eu vou ser um cara muito mentiroso. Agora, o que eu posso fazer é fazer com que a gente minimize o risco. Pra ter, que se tiver problema, a gente tá calçado pra resolver. Sim, acho que não tá à deriva. Sabe resolver. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Do contador, do assessor, do advogado. É o que eu falo muito eu trabalho com produtos de hidráulica, né? A gente fala, problema todo mundo tem. A questão é como eu vou resolver o problema quando o meu cliente tiver. Qual é a agilidade que eu tenho? Eu tenho uma fala que o meu trabalho se assemelha muito ao corretor de seguro, do carro e tal. Você tem carro? Vocês dirigem? Você só vai saber quando é bom o corretor quando tiver um problema. Quando tiver no canal verde, liberando, todo mundo é bom. Eu falo no desembaraçamento. Você só vai saber que é bom quando tiver um canal verde. A hora que der problema. A hora que for resolver. Agilidade, atendimento, jogar limpo, falar. É isso aí. Não tem por onde, né? Essa é a dinâmica do mercado. Você só valida o cara te procura quando tem problema. Normalmente, quando o CNPJ tá... de nota, é assim mesmo, né, Cleiton? É assim mesmo. Só na dor. Bloqueou. Só na dor. Mas eu acho que essa nova geração que tá vindo aí tem um lado bom, porque, como eu disse, eu tô no Rotary, tem a moçadinha do Interact, a gente vai... Sábado eu vou dar treinamento pra juventude aqui num colégio, eu dou nessa também parte. Não para, hein? Mas eu vou pra Brasil, Taiwan, volto 10h30 da noite, 7h30 da manhã eu tô no colégio pra dar o RILA, treinamento de liderança rotária. Legal. 70 jovens, escola municipal, porque aí a gente elege pra intercâmbio, pra formar cidadãos. Então, importante. Você fazer o trabalho e não ter a missão faz sentido. E aí eu acho que essa é a grande diferença, é a preocupação com a próxima geração. Né? Se eu não estiver preocupado com a próxima... Porque aquilo que eu tô andando no meio dos jovens, né? Que a gente tem o Interact, a juventude, eu gosto muito. Cara, o pessoal, puta, a juventude hoje ferrou, não sei o quê. Eu falo, conversando com o pessoal, eu falo, sabe por que a molecada não quer se engajar? Porque eles sabem que alguns já me falaram, eu já escutei. Fala, tio, você é tio, você já vê sintoma que você tá velho. Você acha que eu vou querer ficar com o olho tremendo que nem meu pai, que nem meu tio? Sucesso tá com síndrome de pânico, não sei o quê? Eu não. Burnout. Eu não. Então eles têm um modelo diferente que vê talvez dentro de casa. E também é uma condição financeira que permite para eles fazer essa escolha, né? Esse eu tô falando da classe média, mas a gente eu tô olhando pro pessoal do municipal que ainda tá no choque, que é a grande maioria. Mesmo eles têm outra visão. Quer se engajar, trabalhar, mas calma lá. E a gente tá pagando preço, a gente falou sobre saúde mental. A China, tá falando de China. A China tá muito doente. Essa disciplina, esse limite, tudo paga-se um preço, cara. Claro que paga. Somatiza, não tem jeito. Vou falar o que eu falei pro meu amigo outro dia. Eu tava indo pra academia e ele falou, eu não vou pra academia que dói tudo o corpo. Eu falei, então, cara, eu tô doendo o corpo quando eu fico em casa. Eu tenho que escolher minha dor agora. Ou é da academia ou é de ficar em casa no final de semana. Eu falo assim, se você não tiver tempo pra cuidar dessa saúde física, mental, você vai ter que ter tempo pra ficar doente. Sim. Pode dar até um corte, mano. Pra outras coisas. Então é isso, gente. Eu acho que assim, uma boa assessoria, validar o fornecedor, entender agora vamos falar co-criar um pensamento aqui para quem quer importar da China ou já importa e melhorar do que a gente entende. Validar fornecedores, desenvolver mostruário, homologar o mostruário, assinarmos contratos nos moldes chineses de responsabilidade desse fornecedor perante a isso e seguir. Ver o regime tributário, sua
parte tributária, ter Analisar o a apoio tributação. contábil, vou te dar uma moral. E é verdade. Não, tem que ter, ainda mais o aqui apoio nesse contábil, país não aqui. tem jeito. um apoio contábil importante, porque a gente conversa muito. A aduaneiro com o contábil e o tributário, eu acompanho muito Se a tiver um errinho contabilidade ali, do a cliente. multa vem. Contabilidade do cliente. Então, quer dizer, se calçar com tudo isso, cara, você tem êxito. É possível, né? Dá pra ganhar Claro, dinheiro. tem cases de sucesso pra caramba. Eu tenho clientes, Caião, se o Caião da Vedal tivesse indo lá de Guarulhos, levei ele pra China agora em novembro. Cara, Caio há 5 anos atrás, começou um espacinho pequenininho, hoje ele pega a esquina inteira, tudo com importação passo a passo, importou $4 mil, $5 mil, hoje ele fecha container. Aí sim. Passo a passo, subindo legal. Foi pra China, foi na Bauma, feira de construção. Então tem. Você foi na Bauma? Fui. A Danfos estava lá. Fui, Bauma em Xangai é fantástico. Eu já fui em Eu São já ouvi Paulo dizer lá. que as feiras lá são de outro mundo. Não, e outro dado tem importante. que rodar uma semana Outra impressão lá pra importante para quem vai para a China. O pessoal fala que a gente não falou. Canton Fair, a maior feira do mundo. Fantástico. Cara, vá. Se você quer ter uma experiência, vá. Você vai ver, experimente, vai ver Tudo de zilhões de coisas, 3 semanas de feira. Só que, cara, quer fazer uma missão bem elaborada? Vai numa feira específica e agendado visitar fábricas. Olha, excelente. Você não faz esse trabalho. Se Ainda for não. cliente, não, já fiz no passado. Não é o nosso fez, foco. legal. Já fiz e não é a nossa praia. Mas clientes que já estão na casa, a gente dá suporte. O Caio, que aí a gente faz pra Direcionar. você. Não vou levar vários empresários, Entendi. não. Legal. Não temos braço, não é o nosso foco. Aí a gente recomenda, tem a China Link, o Lincoln que faz. É uma galera que tá bem preparada pra Canton Fair, com a equipe, pra Legal. setorizar. É que assim, eu não tô querendo queimar Canton Fair. Cara, é fantástico, é uma feira do mundo. Só que você vê. É tudo, de tudo. Se você for aleatório, você não sai de lá E você com nada. tá investindo uma grana, vai pro outro lado do mundo, primeira vez. Agora não, eu quero abrir minha cabeça. Aí, beleza. Agora você, cara, desenvolve fábricas, isso a gente aí dá suporte. Só que a gente faz personalidade. Legal. É o escritório Importante, seu na né? China. Quer ter um escritório na China? Tá Click sabendo Shop. quem chamar. É no momento de decisão que o seu destino é traçado, meu irmão. Aí sim. Isso aí. Encerrou. Isso aí, tá ótimo. Não, sério, não fala mais nada. Calma não. Então tá bom. Café Muito bom. Govone. Sabrina Scarpari. VF Ambientes Corporativos. Isso aí, Muito bom. gente. Uma aula aqui. Obrigado, Weber. Muito Obrigado, meu bom. querido. Prazerzaço. Que aula. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Caramba, cara, rendeu, hein? Quase 2 horas de podcast. Pensei que eu tô aqui meia hora.